Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Hoje é dia 26 de agosto de 2025 e eu estou aqui para nós fazermos mais uma live juntos sobre o livro A Lei do Reconhecimento. E hoje nós falaremos sobre o reconhecimento de um problema que você foi incumbido de resolver. Você sabia que você foi incumbido de resolver algum problema para alguém? E você tem reclamado ou você tem agradecido quando você tem um problema para resolver? Hã? Eu quero dar boa noite para Patrícia, boa noite para minha amiga Lívia Luvesuti, lá de Andradina. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Luciene. Boa noite, Marilu. Boa noite a todos vocês que já estão entrando aqui. Fiquem comigo até o final, porque eu tenho certeza que você sairá daqui com uma chave poderosa da parte do Senhor. E hoje também a nossa convidada, especial, será a Márcia Andréia, que falará conosco lá de Fortaleza. A Márcia Andréia é arquiteta, ela é filha amada de Deus, ela é palestrante. Para quem não a conhece, ela também é irmã, do Paulo Vieira. É uma bênção a Andréia, a Márcia Andréia, é uma amiga nossa de longa data. Ela vai se apresentar aqui na hora que ela entrar. Mas enquanto ela não entra, eu vou pedir para você que já está aqui, que você encaminhe Lívia, Patrícia, Marilu, todos vocês que estão aqui. Eu vou pedir para que vocês encaminhem o aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder, para que entre na live e também recebam, da parte de Deus, algo que Deus tem preparado, para o coração de cada um. Então, se você puder, que você encaminhe o aviãozinho, tá bom? Deixa eu ver se a Márcia já tá aqui. Deixa eu colocar aqui para convidá-la. Enquanto eu convido a Márcia aqui. Foi criado por Deus para resolver um problema. É isso mesmo. Você foi criado por Deus. E aqui no início do livro fala assim: tudo que Deus criou tem como propósito resolver um problema. Olha isso, gente. A partir do momento que a gente entende que nós fomos criados para resolver um problema, a gente para de reclamar dos problemas que aparecem, na nossa frente. E ele fala assim, o autor do livro, o doutor Mike Murdock, ele fala assim: milhares de pessoas permanecem na miséria porque não reconhecem o problema próximo a elas que precisa ser resolvido. Olha só, então eu e você fomos criados para resolver um problema, né? O problema mais próximo a você é o portão de ouro que o levará à saída. Olha isso, gente. O problema mais próximo a você é o portão de ouro que o levará à saída. Boa noite, Silvinha. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite, Zezé. Boa noite, Duda, minha filha. Duda, eu vou pedir para você entrar em contato com a Márcia Andréia para ela entrar na live, porque já são 8h08 e ela não entrou ainda. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui com vocês. E eu queria que vocês não saíssem daqui dessa live. Por quê? Não por mim, mas porque realmente esse capítulo falou muito ao meu coração e eu sei que vai falar ao seu também. Então, eu já vou começar a falar alguns fatos importantes sobre a resolução de problemas. Aqui no livro fala assim: 46 fatos importantes sobre a resolução de problemas. E aí, tudo baseado na Bíblia, tá? Então, você que tá com um papel e uma caneta na mão, você pode anotar aí, ó. Você foi criado para resolver um problema. Isso está em Eclesiastes 5:19. Ser feliz em seu trabalho.
Isso é um presente de Deus. Então, você foi criado para resolver um problema. Eclesiastes 5:19. O item 2 fala assim: o problema que você resolve traz provisão para sua vida. E isso está em Eclesiastes 3:13. Fala assim: descobri que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha só. Oi, Márcia, querida. Eu vou te chamar de novo aqui, minha amiga. Pode entrar aí que eu já te convidei. Aê! Oi, 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 que alegria! Boa noite, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei que a sua vida é super mega corrida, que você estava jantando enquanto nós orávamos, mas você falou sim para o Senhor, né? Para essa live maravilhosa que nós faremos juntas. Então eu quero te agradecer por você estar aqui. E eu quero te agradecer demais. E mesmo estando gripada, eu disse, de jeito nenhum, eu não vou parar. Porque quando a gente fala de Renata Wolff, essa moça ousada, determinada, aguerrida, linda, amorosa, cuidadosa, meu Deus, gente, não tem nem palavras para descrever o que é essa amiga. E agradecer a ela por estar aqui, agradecer a ela por fazer parte do grupo do jejum. E louvar a Deus, porque no Mulheres Experience, o primeiro de São Paulo, aqui de São Paulo, né? Nós nos conectamos e foi amor à primeira vista. Assim como a Suelen, foi amor à primeira vista. Amo de morrer essa minha amiga linda que está aqui. Mostrou. E eu quero agradecer você que está aqui, é pouquinha gente, mas daqui a pouco esquenta. Mas eu quero dizer para vocês que o mundo é regido por leis. São leis ocultas, mas são leis. E contra a lei não há argumento. Então, assim, ou você faz o certo ou não faz. Eu vou fazer só um parafrasear que o Napoleão Hill, ele fala que para ganhar dinheiro não tem a ver se você gasta muito, gasta pouco, se é gordo, se é magro, se é inteligente ou se é burro. A questão é, você está vivenciando a lei da semeadura? Você está vivenciando, aplicando as leis da prosperidade? É só sobre isso. Tanto faz você gastar muito ou pouco, ter 300 bolsas ou 5 bolsas. Aí você vai ficar rico se você fizer a lei certinha. É Então é isso. sobre gastar muito. E a lei do reconhecimento, né, Rê, não é nada mais do que uma lei que o Murdoch desenvolveu muito bem e que nós tivemos a sorte, a Renata teve a sorte de lembrar desse livro que ela lia há muito tempo atrás e trouxe para a gente esse desafio da gente ler de novo, né? Reler e trazer à luz a palavra para vocês, né? Amém. Amém. Obrigada, viu, pelo carinho, por cada palavra. Eu me sinto honrada mesmo, porque Deus nos uniu e foi uma amizade tão profunda que vira e mexe a gente está juntas em algum lugar, em alguma ligação, em alguma mensagem, né? E eu só posso agradecer a Deus mesmo por essa amizade e obrigada também a cada um de vocês que estão aqui. O Paulinho do nosso grupo do Jejum tá aí, ó. Ei, Paulinho, que saudade, Paulinho! Olha lá. Hello, amigão lindo, nota 10. Cadê sua esposa, querida da minha alma? Ela entrou também aqui, a Silvinha. Uhul! Ei, Silvinha. E eu falava, Marcinha, antes de você entrar, eu falei que nós fomos hoje o capítulo 29, né? Ele fala sobre resolver problemas para alguém, né? Porque muita gente, às vezes, reclama de resolver problemas, né? Acha que resolver problema ou ter um problema para resolver é algo ruim, quando na verdade é uma bênção você ter um problema, porque nós só somos recompensados por algo que a gente resolve, né? Por algum problema que a gente resolve, algum desafio que a gente resolve. E aí eu falei um pouquinho da introdução do livro, né? Que tudo que Deus criou tem como propósito resolver um problema, tal. E aí eu comecei a falar, Márcia, sobre os 46 fatos importantes da solução dos problemas. E eu falei o 1 e o 2.
Aí, se você quiser falar mais algum, eu queria só falar do 3 e vou dar a palavra para você, porque na frente desse 3 eu escrevi, meu Deus. E ele fala assim, ó. O problema que mais o enfurece é justamente aquele que Deus incumbiu você de resolver. Então, que problema que tem aí na sua vida que está te enfurecendo, que está te tirando o sono e a paz? É exatamente esse problema que Deus quer que você resolva. Não é isso? E eu vou acrescentar nesse 3, que seria o quarto, qual é o problema que você não quer enfrentar? Então, todo extremo ele é perigoso. O que me tira a minha paz completamente, o que me irrita, que me enfurece. E se me enfurece, me domina. Então, se me domina, eu não estou emocionalmente preparado. E se também eu fujo, se eu, também eu não enfrento, é porque eu também não estou preparada. Então, como a Renata perguntou, o que é que você não está querendo? Eu pergunto, o que é que você não está querendo enfrentar e o que é que você está enfrentando que está tirando você realmente do sério? É aí que Deus quer tratar, é aí que Deus quer usar. Porque, como a Renata falou, todo problema, eu entendo assim, que problema, ele é um presente, como está escrito no livro. Mas eu entendo que problema é para a gente passar de nível. É. É para me preparar para um novo estágio profissional, financeiro, matrimonial, não interessa. Mas é o novo estágio que eu tenho que chegar. Então Deus me prepara através de uma prova. É igual prova de matemática, de inglês, de qualquer uma. Eu sou aprovada se eu aprender. Mas se eu não aprender, eu volto, não volto? E por isso que muitas pessoas têm problemas repetitivos. Porque ou elas estão fugindo, ou porque elas estão se irando de uma forma tão profunda que ela não consegue ver luz naquilo ali. E aí vive esse ciclo muito chato de repetições, repetições, repetições. E antes da gente passar para o próximo tópico, eu quero pedir para você que já entrou aqui agora, Cacá, Angélica, eh, Wanda, que vocês encaminhem o aviãozinho para o maior número de pessoas, porque o capítulo desse livro é tão relevante. O capítulo desse livro vai fazer você sair da condição de murmurador, de reclamador, de insatisfeito o tempo todo e vai fazer você enxergar os problemas da vida, os desafios da vida com outros olhos, né? Com outros olhos. E ele fala assim, né? E homens excepcionais resolvem problemas excepcionais. E homens comuns resolvem problemas comuns. Então, se você está tendo aí um grande desafio, né, Márcia? Se você está tendo um grande problema para resolver, saiba que Deus sabe exatamente o que ele põe na sua mão. Ele sabe que você também é grande. Porque se você fosse pequeno, você teria um pequeno problema para resolver. Mas e a Márcia explicou muito bem sobre o nível. Quando você resolve um probleminha pequeno, a vitória também é pequena. Agora, quando você resolve um problema grandão, a vitória também é maior, a vitória também é grandona sobre a sua vida. Então, eu sei que é desafiador, ninguém tá aqui amando o problema, mas nós estamos querendo passar para vocês que existe sim um propósito de Deus sobre o problema que você resolve. Ó, tudo é perspectiva, tá? Uma vez o meu irmão chegou e me disse uma frase assim, que talvez não seja dele ou seja dele. Quem ganha dinheiro, oi Ana, quem ganha dinheiro, quem ganha muito dinheiro, é porque resolve um número grande de problemas. Quanto mais pessoas eu resolver o problema, mais rico eu sou. Então, assim, Exato. não é sobre problemas. É sobre resolver a questão dos outros. O problema não precisa ser um problema. O problema é como eu vejo a questão, o desafio. Eu posso olhar ele como um problema, ou posso olhar ele como um trampolim. Eu posso olhar como ele do desafio. Posso olhar para ele como uma dor. E vai depender desse meu olhar que eu vou tirar mais benefícios ou menos benefícios. Então ele fala aqui do extraordinário, do excepcionais. Ele fala também que os homens excepcionais, eles também resolvem o problema de jeito comum.
Até porque, para eu ser extraordinário, o meu ordinário tem que estar alinhado. É, E o que é ordinário? É fazer o básico. Então, bem feito. na hora que eu faço o básico bem feito, eu não preciso mirabolar mil coisas para resolver um problema. Eu vou. É no. Ó, a Renata tá dizendo, você foi criada para. É isso, Rê. Então, é isso, olha só. Homens excepcionais. Quer ver exemplos que ele bota aqui? Com problemas comuns? McDonald's, Davi. Davi derrubou Golias com uma pedrinha. É, ele fala, né? Davi se tornou conhecido porque ele fez isso com uma arma excepcional contra um inimigo excepcional. E na verdade com a arma simples. Não tinha nada de Simples. excepcional. Era muito simples. É. É muito bobinha. Leonardo da Vinci, quantos pintores tiveram nessa face da Terra? Pintar não é fácil, mas a arte dele, o método dele, aí é outra história. E mais aqui, ele fala do legado, que é a metodologia. Eu tô pulando, tá? Tá, ó, antes de você seguir, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante, ó. Ah, Ele fala assim, ó, as mães resolvem problemas emocionais. Os dentistas resolvem problemas com os dentes. Os mecânicos resolvem problemas com os automóveis. Ou seja, tudo que Deus criou foi para resolver um problema. A Márcia, isso. que é arquiteta, resolve um problema de arquitetura, de design de interiores, de várias outras coisas que ela faz. E o advogado, no meu caso, foi criado para resolver um problema jurídico. Ou seja, todos nós fomos criados para resolver um problema, mas não significa que eu vou resolver um problema só da minha área, né? Posso resolver um problema dentro da minha casa, com um amigo, com Espiritual, relacional, físico, não é? Então, financeiro. financeiro. Então, assim, essa coisa que a Renata trouxe é maravilhoso, porque na hora que a gente entende que resolver problema talvez seja a minha, a sua profissão, ou eu posso dizer assim, não é resolver problema, é trazer solução. Exatamente. Então, eu escolho a perspectiva que eu tenho da situação. Então, quais são as soluções que a Márcia resolve como arquiteta, a Renata como advogada, como uma mulher cristã, que tem um ministério, né? Então, é sobre isso que o livro está falando. E ele Ó, fala da onda de favor, né, Márcia? Ó, no fala 9. Lê o 9 aí. que correntes de favor fluirão em sua vida no momento que resolver os problemas. E eu vou dizer mais, na hora que você for obediente com Deus. Ei, Fran! Então, na hora que a gente é obediente com Deus, a gente entra no fluxo, no estado flow. E você nem imagina como as coisas estão fluindo de uma forma tão rápida. Amiga, hoje eu tive um BO do tamanho do mundo. Pra mim, né? Pra mim. Também, né? Mas foi um BO de sair lágrimas, Fran. De lágrimas rolarem mesmo. Nesse nível. Mas se eu te disser que eu parei e disse, Deus, eu não aceito isso. Eu só aceito a solução desse problema na integralidade. É o senhor que vai entrar. Se eu disser pra vocês, e tudo isso era lá nos Estados Unidos, tá? Não era nem a nível Brasil, não. Era uma coisa que talvez eu tivesse que pegar o avião para ir para lá, para resolver, para concluir um projeto que eu iniciei lá. Mas você acredita que a minha equipe de lá vai resolver sem eu precisar ir? Tudo vai acontecer da melhor forma possível, como eu imaginei, como estava tudo certo. Mas assim, foram lágrimas, porque tudo que era para acontecer num tempo não foi. Muita pressão porque tinha que acontecer. E eu, pronto, e agora? Não, não vou me prejudicar por uma coisa dessa, não. E acabou em 5 minutos, eu consegui resolver. Quer dizer, eu não, né? O Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas por quê? Porque eu estou me colocando no estado de submissão ao Senhor Jesus, de obediência. Amém. E essa é uma lei do reconhecimento. Eu preciso reconhecer a autoridade do Senhor Jesus na minha vida. Eu preciso entender que Ele é um ser supremo e que eu estou subordinada a Ele. Mas Amém. subordinada literalmente. Literalmente. Sabe, às vezes a gente vive a vida tão atribulada que a gente tem horas que quer ser Deus.
Ah, eu não vou me perdoar, eu não vou perdoar o outro. E vive carregando uma tonelada de peso, de dor. E aí eu pergunto, qual foi a hora que você esqueceu que na Bíblia Deus disse que na hora que você me aceitar como Senhor e Salvador, seus pecados estão perdoados se você se assim se arrepender e confessar. Então assim, na hora que eu não me perdoo, na hora que eu não vivo literalmente o que a palavra está dizendo, eu estou fugindo das bênçãos do Senhor. A minha oração vai ser vazia. Não vai adiantar eu ler livro nenhum, não vai adiantar eu ler a Bíblia. Eu estarei só sendo religiosa. Eu não estarei sendo espiritual. Eu não estarei na conexão vertical. Né? Como o Murdoch fala aqui, ó. Nós, se aparecer um problema, é porque nós estamos qualificados para resolver. E mais, eu vou contar para vocês, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, ninguém sabia bordar, coser, fazer estrutura, talhar, pintar, não sabia fazer nada. Mas Deus deu a capacidade conforme Amém. cada um, o dom de cada um. Ou Então, assim, seja, ele vai te dar o dom, ele vai dar o dom para você que está nessa live aqui, preocupado com um problema que precisa enfrentar. é isso aí. Então, olha para dentro de você. Qual é o dom que eu tenho? O que que arde no meu coração de amor? Esse é o fluxo que Deus quer que você rompa. Esse é o fluxo das suas habilidades, dos seus dons. Por exemplo, a Célida é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que vende como ninguém. Então, onde é que Deus a usa? Usa fazendo conexões, trazendo acolhimento, vendendo, criando sonhos para os outros usufruírem, com viagens, com roupa. Então, assim, cada um precisa, como a Renata falou, voltar para dentro de si e olhar, reconhecer. A lei do reconhecimento é isso. Eu reconhecer a minha natureza. Né? Ó, Marcinha, voltando à parte que ele fala do problema, né? Eu achei muito interessante a parte que ele fala assim, ó, nunca discuta um problema com pessoas incapazes de resolvê-lo. Então, assim, talvez hoje no desafio que a Márcia teve, e que eu tive também, você sabe que nossa conexão é tão forte, Marcinha, que, olha, fazia muito tempo que eu não chorava com um problema. E hoje eu tive um problema que eu chorei. Eu falei, Deus, Deus, em nome de Jesus, entra nessa situação, porque eu só posso fazer a minha parte. O impossível é o Senhor que faz. Então, assim, a gente tem que estar em obediência, como a Márcia disse, nós temos que respeitar os nossos princípios e tem algum momento que a gente não consegue resolver, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor, né? Porque ele fala assim também, né? O problema que você resolve para os outros determina o problema que Deus resolverá para você. Eu Ou ia ler esse seja, agora, ó. Perfeito. Ou seja, Deus, ele sempre estará conosco e ele sempre vai nos recompensar da maneira dele, né? Porque a Bíblia diz que nenhum copo de água fica sem recompensa diante de Deus, né? E a lei da semeadura, ela funciona muito. Então, se você resolve um problema para alguém, eu aprendi algo que libertou a minha vida, porque quando eu era mais jovem, Márcia, minha avó falava assim: quando você fizer alguma coisa boa para alguém, aquela pessoa vai te recompensar. E na verdade não é assim com Deus. Não. Na verdade é assim, na Bíblia diz que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como se fosse para o Senhor. Então, Sem esperar nada em troca. sem esperar nada em troca, porque o Senhor que te vê em secreto, no momento certo, ele te recompensará. E a recompensa do Senhor não significa que vai ser financeira, que vai ser da maneira que você quiser. De repente, a recompensa do Senhor é a sua saúde, o que é muito valioso e talvez você não esteja dando o valor devido à sua saúde, né? Muitos só dão valor à saúde quando estão num leito, faltando o ar, né? Num respirador, por exemplo. Então, assim, que a gente possa entender que tudo que a gente faz para o outro, Deus vai nos recompensar da maneira dele. E olha só esse aqui agora. O problema que você resolver vai determinar o salário que você recebe. Então, assim, eu associei assim, imagina um jardineiro e um paisagista.
A grandeza do paisagista é para muitos. O jardineiro é para um, é para outro, né? Outro, a corrente de favor fluirão. E aí você lembra de Paulo. Paulo recebeu honra. Paulo foi um dos apóstolos mais que morreu mais velho. E ele foi honrado o tempo todo, mesmo estando numa prisão. Ele recebeu favor mesmo estando dentro de uma prisão. Os soldados cuidavam, os soldados protegiam, porque viam nele um brilho diferente. E é esse brilho, sabe, gente, que quando a gente anda no Senhor Jesus, que a gente busca. É brilhar o brilho do Senhor. É poder refletir. É fácil? Não. Não, porque todo dia a gente está recarregando a rota do nosso caráter, do nosso posicionamento, de uma falha aqui, de uma mentirinha aqui, de uma mentira, quer dizer, de um exagero, sabe? De coisas pequenas que aparentemente inofensivas, mas que a gente entristece o Senhor Jesus. E eu preciso reconhecer os meus maus caminhos. A lei do reconhecimento, sem eu olhar para dentro de mim todo dia e me reavaliar e dizer onde eu estou errada, o que eu estou fazendo de errado e pedir a Deus a luz da palavra. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada nunca. Porque, primeiro, a nossa educação nos faz entender que a nossa posição está certa. Uhum. É. Então, assim, a palavra fala que o nosso entendimento é falho, mas a palavra é viva. Amém. Ele fala assim também mais para frente, ó. A bênção do Senhor sempre será proporcional ao problema que você escolheu resolver. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Deuteronômio 28:12. Olha aí. E tem outra coisa engraçadíssima, interessantíssima também, que assim, eu vivo resolvendo BOs na minha profissão. Mas tem hora que o Espírito Santo fala, não vai resolver. Não se mete. O Espírito Santo, gente, dentro de nós, ele é vivo. Ele é vivo, ele fala, ele comunica. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece com o que a gente faz de errado, ele se ensoberbece das coisas maravilhosas que a gente faz. Mas ele, o Espírito Santo, ele é fiel conosco. Ele sabe que se a gente meter a mão naquele lugar, vai nos prejudicar. Isso. Ele vai tá nos atrapalhando. Oi, Zaca. Ele vai estar nos atrapalhando. E na hora que eu desobedeço o sinal do Senhor, é como se um trem passasse em mim. Não, mas eu não vi, eu não achei que era. Gente, nós temos que orar todo dia pedindo a Deus discernimento e entendimento da voz do Espírito Santo. Porque sem ela, realmente, é muito difícil a gente estar alinhado ao propósito de Deus que Ele quer para a nossa vida. Ele fala assim também, né? Ó, as escrituras proíbem a intimidade e o relacionamento com quem não está disposto a trabalhar e a resolver problemas. Aí isso está em 2 Tessalonicenses 3 de 11 a 15. Fala assim: ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Ou seja, sempre que você verificar alguém que está falando mal de outra pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa está ociosa. Ela está sem fazer algo tanto para a vida dela quanto para Deus. Porque uma pessoa que está trabalhando, está engajada com um propósito maior, ela não tem tempo de ficar cuidando da vida do outro. Então, você que está aqui, né? A gente está falando sobre o livro A Lei do Reconhecimento, mas nós também estamos falando sobre obediência à palavra, nós estamos falando também sobre princípios, sobre valores que a gente tem que cumprir. Porque às vezes a gente dá uma brechinha só
E o inimigo entra e faz um estrago na nossa vida, né? Então, às Como o vezes, Paulinho está dizendo, olha só que ele botou. É quem proclama os céus não pode deixar rastro do inferno. olha isso. Forte, viu? E sabe o Então, que também diz é na. isso aí. Oh, desculpa, Pode falar, não? Pode falar, Marcinha, é e isso mesmo. terminando, em 2 Tessalonicenses 3,10,